Olá! Vou botar o tema da live aqui. Pare de se sabotar. Olá, pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Já vamos fazer uma tarefinha aí. Convidar mais pessoas que vocês conheçam para estar aqui conosco hoje falando sobre autossabotagem. O que isso tem a ver com constelação familiar? Qual a raiz da minha sabotagem? Olá, pessoal, todos sejam bem-vindos. Eu vou fixar o tema aqui para quem entrar não ficar boiando. Fixar. Pronto. Gente, tudo bem com vocês? Já vou convidar aqui algumas pessoas. Peço que vocês convidem também seus amigos, amigas, familiares que vocês sabem que são pessoas que se sabotam o tempo todo, ficam de mimimi, de historinhas, falando que quer fazer as coisas, mas de fato não agem. E aí, essa não ação é consciente, é inconsciente, é um movimento sistêmico? O que está por trás dessa autossabotagem? Quando nós identificamos o que acontece ali, nós também acessamos a raiz. Quando eu acesso a raiz dos meus problemas, eu consigo compreender a solução. Então, de onde há a dor, há também a cura. E eu consigo me curar quando eu, de fato, me permito olhar. Eu saio da zona de conforto e decido. E por que eu falo que é decisão? Eu brinco, né? Algumas pessoas me chamam no direct para perguntar sobre constelação ou sobre algum atendimento. E eu falo para a pessoa, olha, quando você estiver verdadeiramente cansado de viver essa vida que você está vivendo, vai ser uma decisão, uma escolha fazer diferente. Então você não vai se preocupar com o que você precisa fazer, com o preço que você vai pagar para a mudança que você deseja. Enquanto eu não sofri o bastante, eu começo a encontrar desculpas que são o quê? Os sabotadores. Para mim, né, não resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mais uma vez, boa noite, pessoas queridas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu gostaria de conversar com vocês, porque eu acredito que através do diálogo aqui eu consiga ajudá-los ainda mais naquilo que vocês precisam. Então, quem puder e quiser compartilhar o que hoje você está, em que área da sua vida você está se sabotando, o que você acredita que não vai na sua vida, qual é a sua autoavaliação? Você só se critica porque a autocrítica não me leva aos resultados que eu quero. Por isso, eu preciso compreender o que acontece ali que me impede chegar onde eu desejo. E muitas coisas estão, sim, relacionadas ao nosso sistema familiar. Então, somente quando eu olho para eu deixar de culpa, vitimismo, negação, inconstância, que são características daquilo que me faz me manter ali, fazendo mais do mesmo. Um dos grandes problemas que nós temos, que nós nos sabotamos o tempo todo, é que nós entramos numa dinâmica de autocrítica. Eu olho para mim, olho para os meus objetivos e não consigo colocá-los em prática. Os meus objetivos parecem, aos meus olhos, serem cheios de falhas. Daí eu não consigo ter forças para fazer com que as coisas aconteçam. Quem aqui é assim? Levanta a mãozinha aí. Quem aqui faz um projeto, fala assim, não, esse mês eu vou fazer isso, ou nesse ano eu vou fazer isso, isso e isso. Quando chega no final do ano, você não executou nada, ou pouquíssimas coisas diante daquilo que você se propôs a fazer. E aí, o que acontece?
Nós não fomos ensinados a nos beneficiarmos com os nossos erros. E por isso que nós nos autossabotamos o tempo inteiro. Porque nós queremos acertar o tempo todo. Só que os erros me levam ao aprendizado, a experiência através dos erros também contribui com o meu desenvolvimento. Então, se eu começo a me sabotar porque eu errei algo diante de um objetivo que eu tinha, isso acaba atrapalhando todo o processo, né? Que eu quero fazer, todos os meus objetivos. Glauda, você é assim? Certo, nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. E aí, o que acontece comigo? Em muitas situações, a pessoa acaba entrando num vitimismo e acaba justificando seus sofrimentos para não agir. Lorena, a Patrícia também colocou aqui que acontece isso comigo. Marcos, bem-vindo, Denise. A culpabilidade também faz com que eu me sabote. Eu me culpo porque toda vez que eu começo algo, eu não concluo. Quem que já se culpou por isso? Quem já se culpou porque planeja algo, mas não tem constância? O vitimismo, a culpabilidade, a procrastinação, a inconstância e o medo são fortes características de quem se sabota. É um mecanismo de defesa que você tem para não realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, o que você começa e não termina? O que te impede, às vezes, de trocar de emprego? O que te impede, às vezes, de mudar a sua postura no seu relacionamento de casal? É medo? É insegurança? O que acontece aí que te impede de viver algo melhor? Qual é o seu maior sabotador? Perceba, entrou uma pessoa aqui agora e eu até me lembrei de algo que ela compartilhou comigo esses dias, onde ela me citou o quanto ela se sabotava no relacionamento dela. Ou seja, eu não sou merecedora. Eu me comparo o tempo todo com as outras pessoas. Eu me saboto quando eu me comparo com a ex do meu parceiro. Eu me saboto quando eu olho para mim e não me respeito, não me aceito, não concordo comigo como eu sou. Não concordo com a minha história, não concordo com a minha origem. Eu me culpo pelo passado que eu tenho. Eu me culpo porque algo que eu tentei fazer não deu certo. Então isso é se sabotar. E por que isso acontece? Quem mais do seu sistema familiar se sabotou? E você, de forma inconsciente, faz a mesma coisa. Ontem eu atendi um senhor, ele tem 74 anos, e durante o atendimento, ele percebeu que ele estava fazendo igual o pai, sabotando a sua vida profissional. Ele é empresário e ele estava falindo as suas empresas, assim como o pai dele faliu várias vezes. Ou seja, por que eu faço isso? E eu perguntei, como você olha para o seu pai como um profissional, como um empreendedor, como um empresário que ele foi? Eu não olho. Para mim, ele foi um péssimo gestor. Ou seja, ele julgou. E tudo aquilo que você julga apodera-se de você. É tão libertador, pessoas, vocês seguirem para a vida com o que é de vocês, sem criticar o que chegou até você como chegou. E eu acabo me fechando para ver aquilo que me leva para o mais. Ou seja, eu fico no amor cego, na lealdade cega, olhando para o que não deu certo, mas esquece de todas as outras coisas que o pai fez, que o pai proporcionou, sabe? E aí esse senhor, no ato da constelação, do atendimento dele, ele falou assim, Simone,
eu nunca percebi que eu julgava o meu pai. E que eu estava fazendo exatamente igual a ele. Eu sempre vi o meu pai assim como um fraco. E eu, por repetidas vezes, agi como ele. Shakespeare já dizia que quando envelhecemos, enxergamos que nos parecemos mais com os nossos pais do que imaginamos, né? Isso mesmo, Marcos. E nós podemos parecer as coisas boas, né? Nós podemos copiar as coisas boas. Só que como nós ficamos na dinâmica de quem quer julgar, de quem é superior, eu acabo copiando aquilo que não é bom. Então, que possamos ficar com aquilo que é bom. Aquilo que foi difícil, que foi árduo para o papai, ou que seja para a mamãe, eu preciso olhar para isso com amor e respeito, deixando com eles o que é deles, sem carregar nenhuma culpa, sem carregar nenhuma responsabilidade, sem ter medo de repetir o mesmo destino. Porque quando foi que este senhor vinculou-se com o pai dele? Quando ele teve medo de ser igual ao pai. O que me vincula às repetições familiares? Medo, raiva, vergonha, dó. E aí, quando nós fomos conversando e eu fui mostrando essas questões dos vínculos para ele, ele falou: Simone, quando eu via meu pai com essa dificuldade lá nas empresas dele, na verdade, eu não tinha assim raiva dele, mas eu tinha dó, eu queria fazer algo por ele. E eu disse: pois é, a oportunidade que você tem de fazer algo diferente para você agora. E sentimento de dó, você tira a grandeza da pessoa. E quando você tira a grandeza, você o enfraquece. E você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Ou seja, se você olha com dó para eles, você automaticamente tem dó de você. Você se vê como metade fraco. E se tem dó do pai e da mãe, dos dois, misericórdia. Fraqueza total. E aí? E eu vou me sabotar o tempo todo, porque eu estou desconectado das forças que eu preciso para fluir na vida. Ó, quando nós entramos numa dinâmica, na constelação familiar, para quem está chegando aqui e não conhece muito bem sobre o assunto, nós falamos muito sobre as questões dos emaranhamentos. Então, eu me emaranho com meu pai, com a minha mãe ou com algum outro familiar quando eu me vinculo com eles através desses sentimentos que eu disse para vocês. A triangulação é quando eu faço o quê? Eu fico entre os meus pais. Meu pai e minha mãe tá aqui, eu tô aqui no meio tentando salvá-los. Enquanto eu tô aqui tentando salvá-los, ou que seja do relacionamento dos dois, ou tomando partido de um deles, eu estou me sabotando. E se eu me saboto aqui, é sinal de que eu não estou cuidando do que é meu, da minha vida. Eu estou aqui triangulado com os meus pais, tentando resolver algo por eles. Com dó, com medo, com raiva. Entende? E aí eu não vou para a vida. Essa é a maior forma de nos sabotarmos. Cuidar do que não é nosso. E aí eu começo a entrar numa dinâmica de vitimismo, negação, culpabilidade, procrastinação, inconstância, medo. Tudo isso em virtude de coisas sistêmicas que eu estou vivendo ali. A identificação é quando de forma inconsciente eu ajo como alguém da minha família por amor e lealdade cega. Alguém que foi julgado. Quando alguém da sua família fala assim, ó, olha, eu acho, geralmente pai, mãe, né, fala assim, você parece muito com seu tio, você parece muito com a sua tia, ou você parece muito com seu avô, que não fez isso, que não fez aquilo. E aí, quando alguém do meu sistema familiar é julgado, por amor e por lealdade cega, inconscientemente, eu tomo as mesmas atitudes, eu passo a ter as mesmas atitudes dessas pessoas que são julgadas. Às vezes, isso acontece não por algo que você fez, mas por algo que os seus pais fizeram, e aí você vem com essa responsabilidade de buscar essa harmonia dentro do sistema familiar. E para se livrar disso, você precisa
ter essa visão, sair do amor cego para o amor que vê. E o que é isso? Sair do amor cego para o amor que vê. É você compreender que você é livre para fazer diferente, que você pode deixar com o outro o que é do outro. Você não precisa repetir os destinos das pessoas do seu sistema familiar. Porém, se você julga, tem raiva, tem dó e tem medo, a tendência é que realmente isso aconteça com você também. Então, o que acontece aí hoje que você está percebendo que você está se sabotando? É no seu trabalho? É na sua empresa? É uma decisão que você tem que tomar? O que você está sabotando? É o seu relacionamento? O que precisa melhorar aí? Que você às vezes entra no vitimismo ou com um sentimento de culpa, ou não tem constância na sua vida, que seja para praticar um esporte, que seja para estudar. Hoje mesmo pela manhã eu atendi uma moça que ela está toda baratinada no sentido de que não sabe qual curso ela quer. Tá fazendo licenciatura, mas tá pensando em direito, porque depois quer um curso não sei das quantas, ou seja, tá vivendo lá no mundo da lua, mas não tá no aqui, no agora. Aí tá com ansiedade. E aí quando eu olho para as relações dela, ela está totalmente desconectada com o pai. Falta de foco, gente, tem muito a ver com o pai. Com o pai, nós temos foco, nós conseguimos cumprir metas, nós conseguimos ter forças para a tomada de decisões. Então, ela sempre considerou o padrasto como pai. Não tem problema algum você ter esse sentimento, essa consideração. Porém, excluir o pai biológico, aquele o qual, junto com a sua mamãe, te deu a vida, faz com que você perca as forças que vem dele. Sabe? E é o que estava acontecendo lá com essa moça. A Patrícia colocou aqui que está se sabotando no relacionamento. O que acontece aí, Patrícia, que você acredita estar se sabotando? Tem pessoas que não se sentem merecedoras do amor. Eu fui assim. Tanto é que eu terminava um relacionamento, entrava em outro e achava assim que tava tudo certo, né? Que eu tava, né, abalando. Ah, que eu termino e logo eu arrumo outro, eu não sofro. Isso não é força, isso é fraqueza, dependência emocional. Isso é o que eu passei por muito tempo. Somente quando eu fui buscar compreender as minhas questões foi que eu vi que eu era uma pessoa dependente emocionalmente e me achava forte, porque eu ficava, né, pulando de galho em galho, no sentido de que queria suprir algo. E o que eu buscava suprir? Quais eram os vazios que existiam ali? Os meus relacionamentos não dão certo. Olha só, o que pode acontecer? Por que um relacionamento não dá certo? Quando eu dou mais, todo relacionamento precisa de equilíbrio, de troca naquilo que é bom e naquilo que é ruim. O que você busca em um relacionamento? Se você conseguir responder, eu posso te ajudar ainda mais, tá? Quem está aqui e percebe que está procrastinando no seu relacionamento, perceba o que você busca em um relacionamento. Para que você quer se relacionar? São perguntas importantíssimas que nos traz muitas respostas que você não tem noção, que pode estar te afetando. É uma busca inconsciente que você tem diante de uma resposta aí, que você não tem nem noção que isso pode ter te afetado. Então, o equilíbrio na relação é importante. É importante nós vermos um ao outro como iguais. Relacionamento de casal onde as pessoas tendem a se achar melhor ou viver ali uma guerra inconsciente. Isso tudo prejudica, sabe? Se eu não começo a compreender isso, é uma forma inconsciente de sabotar. Né? Por que eu ajo aqui no relacionamento parecendo um cabo de guerra?
O que acontece ali? Será que eu estou projetando o papai ou a mamãe nessa pessoa? Ou estou projetando algum ex-relacionamento meu que eu não resolvi, eu não fechei o ciclo para ir para um novo? Percebe as sabotagens? Tudo isso é uma forma de se sabotar. E somente quando eu compreendo as minhas dores é que eu consigo liberar. Olá, gatinha, boa noite. Tenho dificuldade em ser mais submissa, pois a minha mãe sempre foi mais masculina nas suas relações e não quero ser assim. Mas às vezes acabo praticando o mesmo. Thalita, olha só. Não é que você tenha que ser submissa ao seu homem. Você precisa olhar para ele como um igual. E quando você se conectar mais com a sua mamãe, porque a nossa referência do masculino e do feminino vem dos nossos pais. Se a mamãe tem essa postura forte por alguma questão dela lá, perceba a parte feminina que há nela também. E respeite e concorde com que ela seja assim. Assim você vai se liberar para fazer diferente. E é tão lindo, gente, a nossa conexão com o feminino, porque eu aparo as arestas, eu paro de ser um ouriço, né? Porque quando eu estou assim, eu me saboto. Por quê? Eu pareço um ouriço, né? Ninguém pode chegar perto de mim que já é confusão, qualquer coisinha que fala pra mim é motivo de briga. Se o outro me elogia, eu já estou desconfiada que tem alguma coisa errada. Se eu recebo um presente, né, deve ter aprontado. Tem gente que é assim, se sabota, não se acha merecedor. O cara chega com um buquê de rosa e fala, aprontou. Tem tanto tempo que me traz um buquê de flores, com certeza aprontou. Vai lá, vai mexer no celular, enfim. E aí eu começo a me sabotar. Então, Thalita, você precisa ter essa conexão tanto com o pai quanto com a mãe. Por quê? Com a mãe eu me conecto com as forças que vêm do feminino e com o pai eu me conecto com as forças do masculino. Mesmo eu sendo mulher, eu preciso das duas forças. Por quê? Ambos precisam também, né? Nós mulheres precisamos das forças do masculino para a tomada de decisão, para ter êxito profissional, para concluir nossos objetivos e metas, certo? Então tudo isso é importante. Agora, por que às vezes eu estou mais no masculino do que no feminino? Porque eu julguei algo lá de onde vem as minhas forças, que é do meu pai e da minha mãe, certo? E aí eu me protejo. Ah, é só isso? Não. Pode ser algo relacionado a relacionamentos anteriores. Às vezes você sofreu algo lá que não foi resolvido, tem mágoas. Então eu me bloqueio. Eu crio um mecanismo de defesa. Eu ajo parecendo cheia de armaduras, né? Para que o outro não me magoe. Então eu vou criando mecanismos de defesas que nada mais são do que sabotadores inconscientes que eu crio ali para que eu não sofra novamente. É o melhor caminho? Nunca será. Então eu preciso compreender ali o que acontece comigo para então verificar se eu estou repetindo o destino de alguém da minha família, se é algum ciclo anterior que eu não fechei, se é algo que a minha criança interior viu lá na sua infância que não foi ressignificado, se é alguma lealdade a alguma outra pessoa, meus avós, um irmão, né, que eu fico ali nessa dinâmica de sabotar aí em várias áreas da nossa vida, né? A Sabrina colocou aqui, eu já me sabotei, não aceitando as oportunidades que a vida me dava, relacionamento, profissional. Ah, Sabrina, que bom você compartilhar isso conosco, né? Até viajou esses dias, né? Quando, gente, eu não me acho merecedor, eu arrumo desculpas o tempo todo para eu não realizar. Então eu olho para a mamãe às vezes e falo, poxa, mamãe não viajou, não teve oportunidade. Aí surge uma oportunidade para mim e eu não me sinto merecedor. Eu me sinto culpado de, se eu for passear e minha mãe ficar. Olha o tipo de sabotagem que nós criamos dentro da nossa cabeça por amor e lealdade aos nossos. É algo que nos paralisa. Mas a felicidade gera culpa. Eu já falei essa frase aqui várias vezes para vocês. Essa semana mesmo, alguém lá no TikTok colocou para mim, nossa, essa questão da felicidade gera culpa, para mim é muito importante, é muito presente.
Porque às vezes eu tenho oportunidade de fazer algumas coisas que minha mãe não pode fazer e isso me entristece. Ou seja, essa pessoa está se sabotando. Por dó da mãe, ela não se permite viver algo diferente. Não, fica com receio quando aparece a oportunidade de viajar, já deixou de viajar para não deixar a mãe sozinha. E aí, você é a companhia certa para sua mãe? Será que você não está querendo assumir o papel de parceiro, de mãe da sua mãe? Isso também é se sabotar. Perceba o que você está fazendo aí. Esses dias em um atendimento, uma senhora já falou: Simone, meu primeiro casamento não deu certo, mas a minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe, nós somos 3, gente, ouça, 3 irmãos cuidando da minha mãe, mas a gente reveza, mas assim, toda vez que eu saio, ela fala, essa senhora, ela deve ter uns 63 anos, ou seja, ela ainda olha para a mamãe. Simone, então eu tenho que ser desobediente à minha mãe? Não, você precisa fazer o que você quer fazer da sua vida. Você não está deixando sua mãe, né? Ali tem o quê? Quantos irmãos? 3. 3 irmãs cuidando da mãe. Então, que fique 2, né? Para ajudar. Mas aí, um final de semana você sai, vai conhecer pessoas novas. Vai se permitir fazer coisas novas. Mas não, eu fico me sabotando como se eu tivesse ali que ter essa responsabilidade, porque se as 2 ficam o tempo todo, eu me culpo se eu não fico. E o sentimento de culpa nesse aspecto é sabotagem. Entende? Acredito que agora eu vejo que é a história da minha mãe. Meus relacionamentos sempre levo muito a sério e os homens não dão valor. Levar a sério não é a questão. Perceba o que você faz ali, Sheila, que às vezes gera desequilíbrio. Porque às vezes as pessoas pensam o quê? Que levar a sério é fazer algo, estar sempre fazendo algo para manter a pessoa ao meu lado. E o essencial é simples. Principalmente quando nós estamos conhecendo alguém. E tem gente que acha que no começo, né, tem que se doar demais, porque senão a pessoa vai embora. Nossa, tá tão difícil, esse aqui quis namorar, então eu vou me doar ao máximo. E começa aquela dedicação. Isso também é sabotagem. Por quê? Muitas vezes eu deixo de ser eu mesma para agradar o outro. Eu coloco uma máscara ali para que a pessoa goste de mim. E não é assim que funciona. Certa vez, uma moça me relatou que conheceu um rapaz e ela mal podia falar, mal podia brincar, e ela sempre brincalhona, e ela foi se fechando, ficou nesse relacionamento por 3 anos, se sabotando, vivendo um relacionamento infeliz. Por quê? Era um relacionamento que na cabeça dela, o cara e ela se respeitavam, dava certo nisso, dava certo naquilo, mas não era o que ela queria, ela não era ela mesma. Por quê? Ele não gostava que ela usasse roupa não sei o que, não gostava que ela conversasse com as pessoas, que ela brincasse, ou seja, ela não era ela. Isso é sabotagem. Quando eu não me conheço, eu acabo me permitindo ser quem eu não sou. Então, não é porque você leva a pessoa a sério que não deu certo. Pode ser algo muito mais profundo. Perceba como você olha para os seus relacionamentos anteriores. Somente quando eu fecho o ciclo lá dos relacionamentos anteriores é que os próximos têm possibilidade de dar certo. Se eu julgo, critico, tenho raiva, mágoa, os outros não ficam. Gente, é incrível, sabe? E os relacionamentos anteriores, eles entram numa dinâmica por quê? Tá tudo ali no mesmo inconsciente. Então as informações estão ali. E se eu fico com essas mágoas, significa que o outro também pode passar. E assim, é algo muito amplo para se compreender. Onde eu sempre falo aqui para vocês, cada caso é um caso. Então pode estar relacionado com algo dos seus avós, pode ser algo relacionado a algum aborto, pode ser algo relacionado a relacionamentos anteriores, a algo dos seus pais, sabe? Por isso que às vezes eu falo, quando eu vejo, eu sinto, né? Às vezes a pessoa manda mensagem: Simone, olha, eu tô passando por isso aqui, você pode me ajudar, né? Me dá uma luz, fala alguma coisa. Quando eu sinto o que pode ser, eu falo.
Mas, às vezes, gente, é algo tão profundo que às vezes nem você tem consciência. A nossa procrastinação pode estar ter vários fundos que faz com que nós sejamos procrastinadores. Podemos ser irmãos gêmeos, onde um irmãozinho não nasceu e você procrastina por amor e lealdade a esse irmão que não ficou na vida. Por quê? Quem que está aqui hoje pela primeira vez? Existe algo que se chama síndrome do gêmeo evanescente ou gêmeo sobrevivente. 40% das gestações são gemelares. Durante uma gestação, muitas mamães perdem um filhinho ou dois, né? Vamos supor que fosse ali trigêmeos. E lá no ventre fica uma informação no inconsciente desse sistema familiar, né? Que não merece a vida, não merece sucesso. E se eu me identifico com um irmãozinho que não ficou na vida, o que acontece aí? Eu não me permito ter sucesso. Essa é a resposta para todos os casos? Nunca será. Cada caso é um caso. Eu estou falando aqui de experiências de pessoas que eu já atendi, de constelações que eu já assisti. Então eu trago para vocês abrirem a mente de vocês e não começar a se culpar, entrar no vitimismo, mas também não buscar a solução. Sabe, se eu não me conheço, se eu não entendo o que acontece ali dentro do meu sistema familiar, eu vou viver mais do mesmo sem compreender. E aí quando eu encontro isso, essas informações, e eu sei o que eu preciso fazer e eu faço, aí as coisas fluem. Igual hoje uma moça mandou uma mensagem pra mim falando que ela tem várias questões lá, que ela faz muito pelos outros, de um vídeo aí que eu postei. E ela falou assim, poxa, eu percebo que a minha relação com a minha mãe até hoje não melhorou. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. E eu disse para ela, e digo aqui para vocês. Quando você sabe o que tem que fazer, é a mesma coisa de eu colocar um comprimido na sua mão e você não tomar. Se você não agir, é o mesmo que você não tomar. Se você toma o comprimido, lá na sua constelação falou para você, ó, você precisa fazer isso aqui para que essa questão sua dê certo. E se você pega e faz, você toma o comprimido, automaticamente vem o efeito. E o efeito de uma constelação reverbera em várias áreas da sua vida. Então, por que não se faz constelação? Constelação não é terapia que você faz ali toda semana. Constelação você faz uma por ano, uma a cada 6 meses. Por quê? Uma vez que você olha para aquilo que mais te incomoda, fazendo o que precisa ser feito, muitas coisas na sua vida, em várias áreas, tomam rumo. Como a Sabrina colocou aqui, que melhorou a vida profissional, melhorou o relacionamento. Esses dias ela colocou que melhorou outras situações, né? A autoestima. Ela voltou a fazer fotos. Esses dias atrás, uma outra, não sei nem se ela tá aqui, ela sempre entra nas lives, a Angélica. Ela citou para mim sobre a dificuldade que ela tinha de se olhar no espelho. E existem muitas pessoas que não se olham no espelho. E por qual razão? Né? Porque tem algo aqui que precisa ser trabalhado. A minha dificuldade de olhar no espelho é uma sabotagem. É algo meu que precisa ser trabalhado. Ou seja, eu não me aceito, eu não concordo comigo. E aí, olhando lá para dentro de você, com que de fato você não concorda? É com a sua mãe? É com seu pai? É com a sua história? Teve um dia uma moça que falou assim, eu não conheço meu pai, mas eu tenho raiva dele pelas histórias que eu ouço. Ou seja, até quando você vai deixar que a verdade do outro seja a sua verdade? Por que você mesmo não vai lá conhecer o pai que às vezes você não conhece e tomar as suas referências, tomar as suas moedas que você tanto precisa para seguir na vida, né? E aí eu fico aí me sabotando. Deixa eu verificar se tem mais questões aqui. Thalita, eu tive um irmão gêmeo e não nasceu. Thalita, essa informação é muito importante para você, viu? Todas as pessoas que passaram por esse processo da síndrome do gêmeo evanescente que nós falamos, é importante que esse irmão seja incluído. O que é incluir? Seja contado.
né? Antes de vocês, tem mais irmãos. Vamos supor que você, antes de você tenha um, aí você, seu irmão gêmeo e tenha mais um. E aí, qual que é a tendência das pessoas falarem? Nós somos 3 irmãos. Automaticamente, vocês estão excluindo esse irmãozinho que não ficou na vida. E o mesmo deve ser incluído, deve ser contado, deve ser mencionado, deve receber um nome. Isso é incluir. E todas as pessoas que não são incluídas no nosso sistema familiar pode de alguma forma interferir nos nossos resultados, nas nossas procrastinações. Então, eu já vi constelação, Thalita, onde a pessoa tinha essa dificuldade de... Ela sempre procrastinava coisas na vida, ou seja, não se via merecedora, não conseguia concluir. Por quê? Como o irmãozinho, qual que é a informação que ficou lá no inconsciente desde a gestação? Que por amor e lealdade ao meu irmão, por você eu não tenho sucesso. Por você eu não prospero. Porque ele não prosperou, ele não teve sucesso, ele não veio para a vida. Então, por amor e lealdade a você, eu não me permito. É muito profundo, sabe? Mas é um movimento de acolhimento que nós precisamos fazer, que vai contribuir conosco em vários aspectos da nossa vida, inclusive relacionamento, tá? Quem mais? Deixa eu verificar aqui se tem mais perguntas. Bom, vamos seguir então. Então, nós falamos de lealdade, de identificação, de repetição, de parentificação. A parentificação é quando eu quero ser maior que os meus pais. Eu quero cuidar dos meus pais. É quando eu quero ensinar algo para eles. E você se sabota. Por quê? Se eu estou aqui virado como adulto, olhando para os meus pais, querendo cuidar, fazer algo, mudar algo na vida deles, eu esqueço de mim. E aí, com que força que eu vou seguir para minha vida? Vou cuidar do meu relacionamento, vou cuidar da minha vida profissional, vou conduzir os meus filhos, sendo que eu acho que os meus pais são meus filhos? Não dá certo. Perceba as suas atitudes dentro do seu sistema familiar que podem estar contribuindo para a sua autossabotagem e você não tem nem noção disso. Nem noção. Crianças abortadas que não puderam, aborto que eu digo, desejado ou não, tá? Também precisam ser incluídas. Da mesma forma, dar nome, ser contado, ser mencionado para os outros filhos que estão na vida. O casal precisa viver um luto. O que é viver um luto? É ficar chorando? Não, né? Não precisa, mas tire um momento para falar o quanto essa criança seria importante, como seria se essa criança estivesse na vida. Isso fortalece muito o relacionamento. E quando o filho não nascido é do sexo desconhecido? Nidiane, toda mamãe, lá no seu íntimo, sabe o sexo da sua criança. Muitas vezes nós sabemos isso de forma tão inconsciente que antes da criança vir, a mamãe já pensou no nome para ela. Que seja de menino, que seja de menino. Sabe? E eu já tinha mencionado isso para você, eu acho, uma vez. O quanto é importante isso. Tanto para o relacionamento, quanto para as crianças, os próximos irmãos. Porque se eu tive 3 crianças, a do meio não ficou na vida, o mais novo, burla a hierarquia quando ele acha que, na verdade, ele é o segundo. Aí, muitas vezes, a criança é hiperativa. Isso reflete, gente, de muitas formas. Por isso, na constelação familiar, nós falamos a importância da hierarquia, né? O que é hierarquia? Aquele que veio antes precede aqueles que vieram depois. Por isso que eu preciso saber a minha ordem na relação de irmãos, tá? Fugimos um pouquinho aqui do assunto, né? Mas o importante é contribuir com vocês, sanar as dúvidas de vocês. Mas aí, os irmãos, não é totalmente, né, fugir do assunto. Um irmão pode se sabotar, né, por não saber
da existência de um irmãozinho que não ficou na vida, e por amor inconsciente a esse irmão que não ficou na vida, eu acabo não me permitindo ter sucesso. Entendi o porquê que tudo precisa ser muito claro dentro de um sistema familiar? Sim, eu já menciono, falo para as pessoas, para os meus outros 2 filhos, quando eu tomei consciência. Ai, Ni, que ótimo, viu? Isso é muito importante, ter mais um priminho ou priminha, né? Depois você conta para nós o que é, conta o nome para nós, para suas crianças. Você pode até fazer uma reunião, né, de família, comentar sobre esse assunto, pedir a opinião dos irmãozinhos. Olha, mamãe sente que era um menino ou que era uma menina. Ajuda a mamãe a escolher um nome, sabe? É um movimento muito, muito bonito que dá pra fazer uma inclusão dessa forma, tá? Como parar de se sabotar? Assumindo a rédea da sua vida, tendo autorresponsabilidade. Tem gente que fala assim, mas a constelação é cara. Cara pra quem? A constelação é cara? Isso que você tá vivendo aí hoje, se você continuar na toada que você tá daqui 6 meses, como isso vai interferir aí na sua vida? Qual o preço você está disposto a pagar? Eu não falo nem de valor financeiro, eu falo de disposição mesmo. Então, assim, você está falando da sua vida, de uma mudança de chave, que às vezes você precisa e fica aí procrastinando, né? Então, você precisa, para parar de se sabotar, você também precisa conhecer o seu propósito. Simone, mas eu me saboto tanto que eu não sei nem o meu propósito. Então, para você, realmente é uma constelação. Tem casos que eu falo, não, você pode fazer terapia mais em conta, né? No processo da terapia, a gente vai descobrindo o que está acontecendo. A constelação, em uma constelação, a resposta vem, sabe? Por isso que é importante, é um olhar mais profundo. Todos nós precisamos ter metas e objetivos, e eu me saboto se eu não tenho uma boa relação com meu pai. Porque eu posso ter um coach ali me direcionando para o que eu preciso fazer. Ele traça lá tudo bonitinho, quais as ações eu preciso fazer, né? Desenha toda ali uma ferramenta chamada SMART, o que é mensurável, né? O tempo que eu vou gastar para fazer, mas o que é realizável, quais as estratégias. Não adianta eu ter um caminho, mas eu não ter forças para realizar. Quem aqui tem problema com o pai? O problema que eu falo é julgar, criticar, não tem contato, tomou as dores da mãe. Levanta a mãozinha aí, que aí eu vou me conectar com vocês e mostrar para vocês os pontos que isso te afeta. E somente quando a gente começa a perceber de verdade, porque a gente fala assim, pô, isso é importante para mim, hein? Hoje no atendimento, quando eu falava com a moça que tem lá dificuldade com o pai, ela falou assim, olha, eu estou com dificuldade de compreender o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer com relação ao meu pai. Eu falei, entendeu? Você entendeu. Você está resistente. Você não concorda. Você não... e ela fala assim, quando ela mencionou, ela falou assim, Simone, é porque pra mim tudo é muito racional. Pra mim é tudo racional. Então, quando eu olho para a razão do que meu pai fez, eu não vejo motivo de mudar com ele. Eu falei, então você precisa sofrer mais um pouquinho. Você não sofreu o suficiente. Porque quando verdadeiramente você sofreu o suficiente, você vai falar assim, gente do céu, quanto que é essa constelação? Deixa eu pagar esse negócio. E o que é mesmo que eu tenho que falar pro meu pai? Qual que é a mudança interna que eu tenho que fazer dentro de mim? Porque eu tô cansada de procrastinar, eu tô cansada de me sabotar, né? E eu vou fazer isso. Vou fazer o que precisa ser feito. É preciso dar o nome para esses meninos, para os abortados, para as crianças que não ficaram na vida. Eu tenho que deixar de ter lealdade à minha mãe. Jesus, vou parar com isso agora. Aí você começa a olhar assim pro que funciona.
A Mara colocou que ela, a Letícia também colocou que tem dificuldade com a mãe, a Nidiane colocou aqui que toma as dores da mamãe. Pois é, Nidiane, para que você olha para sua mãe como se ela fosse fraca? Independente do que a mamãe está passando, ela sabe lidar com a relação. E olhar para ela como grande vai fazer com que você olhe para o seu relacionamento respeitando o masculino ali no seu relacionamento. Porque do mesmo jeito que você olha para o seu papai, possivelmente você também olha para o seu companheiro, tá? Meninas que colocaram aí percebam, o que você procrastina? O que você começa e não conclui? Por que você se culpa tanto? Por que você é tão inconstante? Porque essas forças vêm do papai. Por que você se sente tão insegura? Quem dá segurança é pai. Aí tem gente que fala assim, ó, Simone, eu quero um relacionamento. Eu até perguntei isso aqui no começo da live, ninguém respondeu. Para que você quer se relacionar? Para que você quer ter um relacionamento? O que você busca em um relacionamento? Aí tem gente que fala assim, segurança. O que eu busco num relacionamento é segurança. Sinto muito. Segurança você vai ter lá com seu pai e com a sua mãe. Amor incondicional você vai ter só com seu pai e com a sua mãe. Perceba que você está buscando coisas erradas no seu relacionamento, que é algo que você precisa trabalhar lá no seu relacionamento com seus pais. Então, a segurança, aquilo que vai te dar segurança, vem lá, principalmente da figura paterna. Então, quando eu estou completo, né, da mamãe, do papai, eu vou como adulta, como alguém completo. Eu não preciso que ninguém me complete. Eu me sinto bem, eu me sinto forte, eu me sinto empoderada. A minha autoestima está elevada quando eu estou tomada por essas forças que vêm deles. Então, o que acontece ali, eu sei lidar com todas as situações como adulto. Não com alguém que está aí com questões emocionais, carências emocionais, para resolver o que acontece ali no relacionamento. Então, eu preciso me olhar sempre. Artesanato, Silvana. Me saboto e deixo as minhas coisas de lado, pois quero sempre cumprir todo o meu papel no casamento, principalmente depois do trauma da traição por parte dele. Mas não é cumprindo as suas tarefas no relacionamento com que o seu relacionamento vai dar certo. Perceba o que está gerando desequilíbrio nessa relação. Como você olha para o relacionamento dos seus pais? Aconteceu traição lá? Que você às vezes julgou e atraiu isso para o seu relacionamento? Quais são os sentimentos que te vinculam a atrair pessoas com características de que podem, né, te trair? E quando você fala assim, depois do trauma da traição por parte dele, você ainda o culpa pelo que aconteceu? Quando em um relacionamento há a traição e quem foi traído quer se manter na inocência, dificilmente o relacionamento dá certo. Porque o outro vai tentar se redimir o tempo todo. Ele está se redimindo, está tentando consertar daqui, tentando consertar dali, mas para tamanha inocência, o culpado nunca terá chances. Guardem essa frase. Se eu fico nesse vitimismo, se eu não busco de verdade caminhar juntos a partir de aqui, a partir da decisão que nós tivemos de tocar o relacionamento, independente do que tenha acontecido, se de fato eu não tomo as forças disso e não olho para o amor que ainda resta no relacionamento, eu me coloco como inocente. Hoje uma moça me procurou e eu até postei algo lá sobre traição a pedido dela. E ela me disse, Simone, meu esposo me traiu por 2 vezes e isso pra mim é muito difícil, né? Então como que eu confio? Enfim. Mas o que eu percebo ali, ela falou assim, e eu quero assim, eu quero que ele... E eu não consigo perdoar. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Perdão, quem dá é só Deus. O que esse homem, o que essa mulher precisa fazer para que você se sinta
Sinta que aconteceu um equilíbrio ali. Ah, Simone, quando você fala em equilíbrio, então eu tenho que trair também para me sentir bem? Como que funciona o equilíbrio na relação de casal? Equilíbrio em trocas. A gente precisa equilibrar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ruim. Aquilo que é bom, eu vou lá e te dou um presente. Dou um presente pro meu esposo. Meu esposo fica feliz e quer me retribuir. Ele vem e me dá um presente com um pouco mais de agrado. E você percebe que essa relação vai se ampliando, vai aumentando, vai equilibrando para o mais, no que é bom. Se naquilo que é ruim eu acabo querendo fazer na mesma medida, esse ruim vai só aumentando. Então, o equilíbrio de troca, naquilo que é ruim, eu faço um pouco menos. Então, o que você pode fazer para buscar esse equilíbrio? O que você vai falar para ele que ele precisa fazer? Eu perguntei para ela, o que o seu esposo precisa fazer para que você se sinta, né, honrada novamente, se sinta bem com relação à decisão de seguir em frente. Ela, não sei. Eu falei assim para ela, nem você sabe, como é que ele vai saber? Percebe? Tanto que é importante, então como que eu vou saber? Como que o outro vai saber se nem mesmo eu sei o que ele precisa fazer? É ficar pedindo perdão todo dia? É ficar maçando, voltando nesse assunto todos os dias? Isso não dá, gente. E aí você está o quê? Sabotando o seu relacionamento. Aí eu teve um vídeo que eu fiz um tempo atrás brincando, né? Que quando o meu marido me passa raiva, eu sei onde dói lá nele. Eu sei passar raiva nele também. Eu vou lá e pego o cartão dele e gasto. Então, o que você vai fazer aí que vai te fazer bem, mas que vai apurrinhar o outro também? Nós sempre sabemos. Mas eu preciso buscar esse equilíbrio para que... E acontecendo, eu preciso, esquecer, tocar, seguir em frente. Porque senão eu estarei me sabotando. E eu entro na questão do vitimismo e buscando a inocência. E para tamanha inocência, o culpado nunca tem chances diante dessa busca inconstante pela desculpa, ou sei lá, o que a pessoa está buscando, né? Como a moça mesmo lá me disse, nem ela sabia o que estava acontecendo lá. O troço soltou aqui. Vamos lá. Meu pai se afastou de mim, eu tinha 7 anos. Depois de 35 anos, eu reencontrei ele, mas logo depois ele morreu. Independente do papai estar na vida ou não, as células que estão em você, né, fazem parte dele. Então, sinta essas forças do seu pai, sinta tudo isso dentro de você, sinta a energia, as forças dele para com você. E, gente, esse troço meu aqui de suportezinho da câmera tá uma benção. Bom, acho que assim ficou melhor. Entende, Mara? Independente do papai estar na vida ou não, as forças dele habitam em você, certo? Vejamos aqui se tem mais comentários. Sabrina. Depois de constelar, eu ainda demorei uns 3 meses para conseguir o caminho que eu estou. Mesmo após constelar, eu estava me sabotando. Olha só que interessante, gente. Por isso que não pode fazer uma constelação em cima da outra, né? Tem gente que quer constelar toda semana, tem gente que quer constelar todo mês. E não é bem assim. Você precisa deixar isso reverberar dentro de você, compreender as ordens do amor, que é hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e o receber. E quando você vai tomando consciência disso, é que você vai perceber aonde na sua vida precisa melhorar, sabe? Lidiane, tem aprendido muito com você, procurando aplicar. Sempre é perceptível melhoras. Oh, que bom, Lidiane. Nájila, Casa da Lua Pink. Ah, ótimo. Alguém mais tem perguntas? Eu nem sei quantas horas são. Ainda tem um tempinho aqui ainda. Outras coisas que nós precisamos. Trabalhar a nossa autoestima. Como eu trabalho a minha autoestima? Conectando com meus pais. Todo mundo chega aqui, eu tô com problema com a autoestima. Como está o seu relacionamento com seus pais? Simone, tudo termina em pai e mãe? Não, tudo começa em pai e mãe, tá? Busque ser uma pessoa melhor. Tem gente que busca perfeição.
Quando nós formos perfeitos, nós não temos mais o que evoluir, gente. Então, se permita errar, se permita fazer antes mal feito do que não feito. Porque se saiu mal feito, você vai aprender que da próxima vez você pode e precisa fazer melhor, né? Tem gente que se sabota no primeiro fracasso que ela tem na vida. Só que, o que acontece? Segundo Napoleão Hill, que é um cara fenomenal, quem puder ler os livros desse cara são fantásticos. O que Napoleão Hill fala sobre o fracasso? O fracasso é algo temporário. Então, eu não posso me ver como uma pessoa fracassada, né? O que acontece ali? O que aconteceu que me fez sentir assim? O que eu deixei de fazer que não me levou ao resultado que eu gostaria? Então, buscar as estratégias, né, para conseguir isso de uma forma diferente. O que a gente precisa trabalhar? Busque o que substitua, né? O que a gente fala? Eu tenho que fazer algo. Quando eu falo assim, eu tenho que fazer isso, eu estou mandando uma resposta para mim, para o meu inconsciente, para minha mente, que eu tenho obrigação de fazer algo. Então, diga, eu escolho fazer tal coisa. Porque fica mais leve, né? Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer diante do que nós falamos hoje? Nós falamos da autossabotagem, falamos o que nos leva a ser pessoas sabotadoras, que são as lealdades familiares, a falta de conexão principalmente com a figura paterna. Aí nós olhamos para o relacionamento de casal, olhamos para questões com os filhos, vida profissional. Ficou alguma dúvida do que foi falado? Este é o momento. Tchararam. Que bom, gente. Sinal de que vocês entenderam tudo, né? Que ninguém tem pergunta. Eu acho que eu vou fazer outra live a convite de uma amiga. Eu não sei se é na quinta. Eu sei que vai ter uma live sábado também. Eu não sei a hora ainda. E na quinta e sábado eu acho que tem live com convidados. Eu recebi convite, falta confirmar com eles e confirmando eu divulgo aqui pra vocês acompanharem, tá bom? Fico muito feliz com a presença de vocês. Estou fazendo live toda terça-feira às 20 horas. Para quem chegou aqui no meu Instagram por esses dias, sejam muito bem-vindos. No link da bio tem o link lá para vocês acessarem o meu canal no Telegram, onde vocês têm a oportunidade de fazer muitos exercícios relacionados à constelação familiar. Então, se você ainda não faz parte, vá lá. E em breve nós teremos um curso sobre relacionamento de casal. O curso se chama Antes do Sim. Eu já fiz uma turma, essa será a segunda turma. Então, estou me dedicando muito para fazer este curso para vocês, com novos exercícios, uma nova roupagem. E para quem quer participar, como as vagas serão limitadas, o curso é online, esse curso já existe uma lista de espera que também está no link aqui na bio. Então, se você tem interesse de melhorar o seu relacionamento, se conhecer melhor, para se relacionar, né? Eu até brinco que o nome do curso foi antes do sim para casar e antes do sim para se separar, pelo amor de Deus. Desenvolva o seu autoconhecimento, porque às vezes você está pensando em sair de um relacionamento por não saber lidar com você, com as suas próprias emoções. E aí você vai sair de um relacionamento, vai cair no outro e vai viver os mesmos problemas. Por quê? Você não olhou para você. Então, nós temos a tendência de terceirizar as nossas dificuldades somente para o nosso parceiro, para quem nos acompanha ali. E, na verdade, muitas coisas que nós estamos passando é em virtude
daquilo que precisa ser trabalhado, na verdade, em nós mesmos. Eu mesma fui uma pessoa que tive que me trabalhar em vários aspectos para que eu me enxergasse merecedora, para que o meu casamento desse certo. Já contei aqui e conto isso várias vezes aqui para vocês. Quantas vezes no começo do meu casamento eu quis separar? Por quê? Eu não sabia lidar com as diferenças. E tem gente que quer o quê? Um relacionamento perfeito. Gente, não existe nem o meu, nem o seu, nem de ninguém. Nossa, fulano, mentira! O que existe são duas pessoas diferentes fazendo de tudo ali para que esse relacionamento dê certo. Então, não queira alguém igual a você. Pensa, uma pessoa igual a gente, misericórdia, né? Tem que ser diferente, porque eu vou ter algo para doar para o outro e o outro para mim. E assim a gente vai equilibrar ali as trocas e o troço vai funcionar, né? Agora, se tem duas pessoas iguais, ninguém tem o que desenvolver ali, não? São tão perfeitinhas, tem tudo, um tem, o outro também tem, então como vai acontecer o equilíbrio de troca aqui, entende? Então, somente quando eu me permito o autoconhecimento é que eu vou fluir. Então, pare de terceirizar as suas questões e olhe para dentro de você o que precisa ser melhorado. E é isso que nós vamos fazer no curso Antes do Sim. Então, se você ficou interessado nesse assunto, você pode ir lá no link na bio e já colocar o seu... entrar lá no grupo. Esse grupo não está sendo divulgado nada, é só para eu saber que você tem interesse no curso. Já deixar o seu nome como reserva para quando for liberado, o seu nominho já está lá, porque as vagas serão limitadas. Aproveitando que meu amigo Adriano Cândido entrou aqui, eu vou até mencionar que no mês agora de fevereiro, dia 12 e 13, nós faremos um evento presencial aqui em Goiânia, chamado O Retorno. São vários palestrantes com grandes temas, só cara fera, mulheres poderosas, que estarão lá nesse evento de inteligência emocional e ativacional. Então, ou seja, você não vai chegar lá e vai ficar blá, 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 blá. Não vai ser palestra. Nós vamos ativar aquilo que precisa ser ativado. Cada palestrante vai trabalhar dentro da sua área. Eu com a constelação familiar, o Adriano com inteligência emocional e espiritual, o Wesley, Rússi Furtado, do Anclis, enfim, vários consteladores, acho que tem eu e a tem mais uma pessoa lá que faz constelação, mas enfim, cada um vai trabalhar uma abordagem. Marcelo Toni vai estar falando sobre como falar em público. Então tem muita coisa top em 2 dias de treinamento, uma imersão assim topíssima. Se você ficou interessado neste evento que será presencial, tudo vai ser de acordo com o que está acontecendo nesse momento. Então vamos respeitar toda essa questão da pandemia. Quem tiver interesse, o link também está aqui na minha bio, tá bom? Este evento é um evento, ele vai ter um custo, porém o valor arrecadado será para ajudar uma causa nobre, que é uma amiga nossa que está com câncer. Então, além de aprender, além de se desenvolver através do autoconhecimento com essas pessoas feras, você ainda terá a oportunidade de ajudar nessa causa nobre, tá bom? Logo mais eu venho trazer mais informações para vocês a respeito desse evento que será no próximo mês, dia 12 e 13, tá bom? De fevereiro. Então até mais, eu acredito que estarei aqui de novo na quinta e no sábado, mas enquanto isso eu conto com a presença de vocês aí participando nos stories, nas publicações, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.